Agradecer aos organizadores o apoio aqui em Lisboa e felicitá-los, enfim, por essa primeira Bienal, que, como já deu para perceber hoje, pelo primeiro dia, não só é um encontro fantástico, mas será, enfim, esse novo grupo, algo muito promissor. A ideia é, nesse texto, trabalhar não diretamente todo o texto, o filme de Júlio Bressani, Dias de Nietzsche em Turim, mas trabalhar antes de abordar o filme diretamente algumas ideias em relação à recepção, ou seja, o meu texto visa abordar a recepção da filosofia de Nietzsche, como titulei o texto, a recepção da filosofia de Nietzsche em Dias de Nietzsche em Turim, que é um filme de Júlio Bressani. Então, eu começo a tratar de algumas questões relativas à recepção e como essa recepção ela se dá no filme de Júlio, neste em particular, e por fim pontuo um tanto essa presença de Nietzsche que se faz no filme. Então, começo com algumas palavras sobre a ideia de recepção. A recepção de um pensamento pode ocorrer concomitantemente à produção desse mesmo pensamento e no mesmo lugar, assim como pode ter uma ocorrência espaço-temporal diversa. Pode haver também coincidência entre os campos do saber ou da cultura do pensamento recebido e do receptor, assim como podem diferir. Há, no entanto, algo que caracteriza a recepção e a diferencia de outras aproximações que podemos fazer de um pensamento, como aquela, por exemplo, que encontramos nos trabalhos especializados em filosofia correntes nos meios acadêmicos. Para os objetivos a que me proponho aqui, apoio-me na compreensão de Agnes Heller, num livro intitulado Filosofia Radical, para tratar da ideia de recepção. Escutemo-la rapidamente sobre a diferenciação entre a objetivação ou a efetivação da filosofia e a recepção. A diferença entre uma coisa, objetivação da filosofia, e a recepção da filosofia. Diz Agnes Heller, eu a cito, as objetivações filosóficas incitam o receptor a refletir sobre o modo como deve pensar, como deve agir, como deve viver. No interior do edifício filosófico, esses três pontos, agir, pensar e viver, são unidos e inseparáveis. Isso na objetivação filosófica. Na recepção, continua ela, ao contrário, é possível a sua relativa separação. E, indubitavelmente, a recepção da filosofia é tão múltipla quanto o número de receptores. Fim de citação. Trabalhando com a ideia de recepção ampliada, na qual uma determinada filosofia pode ser tomada e considerada em sua totalidade, recepção completa, mas também pode ser apropriada em partes, recepção parcial. Agnes Heller entende que a recepção pode levar à objetivação da filosofia ou a usos os mais diversos. A recepção completa pode ser a do receptor estético que, entre aspas, se apropria da obra filosófica através de sua forma, do receptor entendedor, que se apropria dela conscientemente como parte orgânica da cultura humana, e do receptor filosófico, entre aspas, que se apropria filosoficamente da filosofia, escolhe uma e, sempre, somente uma filosofia. Desses três tipos, o filosófico é o mais importante no ver da autora. O estético e o entendedor, embora abarquem um dos três momentos da filosofia, teriam objetivos mais modestos na apropriação de um autor. Não trago mais elementos, pois por hora é suficiente, enfim, essas informações, esses dados que aqui aparecem. Bom, a recepção ela pode ser também parcial. Isso ocorre quando o receptor é, nas palavras de Heller, guiado pelo reflete como deves agir. Tem-se aqui uma recepção política no sentido amplo do termo, isto é, uma recepção voltada para uma ação transformadora, não importando em que nível ou registro. Nesse caso, a recepção
entre aspas, não visa a objetivação filosófica, mas se coloca como nas palavras de Heller, um meio para produzir um outro efeito, desde a solução de problemas existenciais, pessoais, até a exposição de teorias em outras esferas. Nessa recepção, a apropriação de uma única obra e, inclusive, de uma parte de uma única obra pode provocar o sentimento do, entre aspas, eureka. Ora, finalmente, eu vejo. Fim de citação. Não irei aqui me deter nessas distinções feitas por Heller, que merecem ser apreciadas e discutidas com vagar. Interessa-me, sobretudo, enquadrar a recepção da filosofia de Nietzsche no trabalho de Júlio Bressani numa dessas tipificações como meio de circunscrever, mesmo que provisoriamente, a maneira pela qual a recepção da filosofia de Nietzsche ocorre em sua obra cinematográfica. Isso é importante, pois pode fornecer um norte para se investigar o modo como essa recepção acontece. Dada a biografia de Bressani e tendo em mente o conjunto e o contexto de sua filmografia, talvez seja possível dizer, sem equívoco, que a recepção da filosofia de Nietzsche na obra de Bressani ocorre na forma de uma recepção parcial, tal como caracteriza Agnes Heller. Como o objeto recepcionado torna-se carne e osso no receptor, mesmo não havendo nenhum intento de objetivação, parto de uma perspectiva interna do agente que recebe, qual seja, no caso de Bressani, a da tradução, pois será por essa via que a recepção de Nietzsche, no mais das vezes, ocorre em seu cinema. Tradução de uma linguagem, a filosófica, para uma outra, a cinematográfica. Tradução essa que, ao ser feita, não terá em vista os mesmos objetivos de Nietzsche, mas necessidades próprias de natureza totalmente divergentes a do contexto da letra do filósofo, o que reforça a hipótese dessa recepção ser uma recepção parcial. Apesar do solo pouco firme em que se trabalha por vezes no tema da recepção, com aproximações cuja validade pode ser questionável, começo sem estabelecer qualquer vínculo aparente entre a maneira pela qual Bressani e Nietzsche entendem a tarefa de traduzir. Como transpor a linguagem cinematográfica, como transpor para a linguagem cinematográfica o que se dá sem dificuldades com o uso do instrumental filosófico, ou seja, o discurso, como, por exemplo, na crítica à noção de verdade. Nessa transposição, não se trata de expor verbalmente essa crítica na tela. Isso seria permanecer no registro da linguagem filosófica. Trata-se, sim, de fazê-la operar ou de construí-la numa outra linguagem. Escutemos, a esse respeito, Júlio Bressani. Cito-o. Literatura e cinema evocam um tema central, a tradução. Para uma tradução experimental, uma tradução intersemiótica de uma linguagem a uma outra linguagem, do texto ao filme, aquilo que se impõe é a necessidade de uma tradução que identifique, que force o limite do meio traduzido. A tradução no cinema se faz como luz, movimento, angulação, montagem. Fim de citação. De forma clara e direta, Júlio Bressani descreve o modo em que se traduz um texto ou conceitos para a linguagem cinematográfica. Ou seja, esclarece como teria traduzido Nietzsche, ou melhor, aspectos de sua filosofia, para o cinema. Antes de se analisar algumas traduções que o cineasta faz em seu filme Dias de Nietzsche em Turim, traduções dos conceitos de verdade, perspectivismo, eterno retorno do mesmo, Dioniso, se discute também Nietzsche sobre a ideia de tradução. E isto não por considerar que Bressani tenha se inspirado em tal ideia, passando a advogá-la. Isso, num trabalho de recepção, é, como deixei entender acima, dificilmente verificável. Mas sim por entender que um aspecto dessa ideia, presente na concepção nietzschiana, como apontarei adiante, é nuclear para Bressani. Começo por trazer um aforismo em que Nietzsche vincula a tradução ao sentido histórico. Cito:
O grau do sentido histórico de uma época pode ser avaliado pela maneira como ela faz traduções e procura absorver época e livros do passado. Fecha aspas. Nietzsche critica nesse texto os franceses do período da Revolução Francesa, assim como critica a antiguidade romana, que teria driblado o sentido histórico. Entre os romanos, por exemplo, a tradução era, além da omissão de fatos históricos, sinônimo de conquista. Continua Nietzsche na Gaia Ciência, mais do que isso, eles, os romanos, acrescentavam alusões à atualidade, apagavam o nome do poeta e punham o próprio nome no lugar. Não com o sentimento de roubo, mas com a perfeita boa consciência do Império Romano. Fecho aspas. Isto dito, Nietzsche dá a entender que a tradução exige certa fidelidade ao objeto, o que os romanos não teriam feito. Suponho que a existência da arte de bem ler, a filologia, está aqui mais do que presente, mas ainda que ela deva anteceder o trabalho de tradução. Somente após o cumprimento dessa etapa, a tradução poderia ser levada a bom termo. Nota-se que Nietzsche pressupõe no trabalho de tradução a existência de uma distância temporal. Daí, inclusive, a necessidade do sentido histórico. Em contrapartida, se não houvesse esse distanciamento temporal, a dificuldade com a tradução não ocorreria. É nessa direção que se pode, por exemplo, compreender o fragmento póstumo 231 do outono de 86, quando aponta a presença do niilismo, não circunscrito a uma área, mas presente nas ciências naturais, na política, na economia e na arte. Ou seja, o pensamento que se apresenta na forma filosófica ganha expressão, ou melhor, tradução, concomitantemente em outros domínios e vice-versa, tanto que no que diz respeito aos aspectos gerais de uma época, quanto aos aspectos menores. Não haveria aspecto da realidade, esse exemplo, que teria ficado incólume ao niilismo, que não teria sido traduzido de múltiplas maneiras. E o mesmo valeria para as reações ao status quo, no caso o niilismo. A filosofia de Nietzsche, assim como a música de Bizet, poderiam ser colocadas como antípodas, malgrado as diferenças de natureza entre elas. Em uma palavra, o filósofo diz que o espírito de uma época se espraia inexoravelmente por tudo. E o que permite o filósofo chegar a essas conclusões, en passant, aponta que a psicologia, não compreendida como um simples instrumento para uma pesquisa do interior humano, mas como um elemento que permite estabelecer os nexos ou a comparação entre linguagens ou entre domínios diversos. Somente ela poderia indicar os sentimentos e valores que estruturam as almas de uma mesma época. Se essa tradução de uma linguagem para outra, de um domínio para outro, não ocorre naturalmente quando existe um gap temporal, sendo necessário recorrer à necessidade da interpretação e à arte de bem ler, há algo ainda que é requerido. Na expressão de Nietzsche, isso que é requerido é a comunicabilidade da necessidade, que é, em última instância, como diz Nietzsche em Paralelo de Bem e Mal, 286, o experimentar vivências. Necessidade essa que antecede a formulação de um determinado modo de pensar. O sentido histórico residiria na capacidade do historiador de captar o que se passou numa outra época. Entretanto, essa apreensão de um sentido só é possível se o receptor se colocar no mesmo plano emotivo do seu objeto. Isso possibilitaria, malgrado certo anacronismo, a tradução. Ressalto que, para Nietzsche, as traduções contemporâneas a ele são cada vez mais raras. Traduções feitas outrora não teriam mais lugar, não teriam mais como ser levadas a bom termo no mundo moderno, no mundo contemporâneo a ele. Nessa direção, o filósofo não deixa de apontar inúmeros casos de impossibilidade de seus contemporâneos realizarem uma correta tradução de outras culturas. O máximo que ocorre é a tradução que se desdobra naturalmente dos acontecimentos do tempo presente, como uma mirada psicológica, bem atesta, mas ainda como no exemplo que trouxemos no caso do niilismo. A recepção, completa ou parcial, não se beneficia das facilidades da tradução do que se passa numa mesma época,
tendo de respeitar certas pré-condições para bem traduzir. No caso da recepção completa, todas as pré-condições precisam ser satisfeitas. No caso da recepção parcial, apenas a última, qual seja a comunicabilidade de uma necessidade, ou das necessidades. E esse é, sim, o ponto nuclear para Bressani, que há uma coincidência com isso, no que tange a ideia de tradução. Se no momento em que esboça uma definição do traduzir, Bressani limita-se a aspectos técnicos, ele preenche, no entanto, perfeitamente bem a última exigência, essa necessidade, essa comunicabilidade da necessidade, pois há algo em comum em Bressani e Nietzsche, ou que seja, um certo sentimento em comum, um pathos idêntico. E, se isso ocorre por conta de uma convergência objetiva para trazer um apontamento sociológico ou por uma outra razão qualquer, não tem a menor importância. Nesse contexto adverso da recepção, em que a cultura partilhada não é a mesma, por conta de um anacronismo inerente à própria ideia de recepção, esse algo a mais talvez seja, no caso de Bressani, seguindo os passos de Nietzsche, ser um anti-moderno. Tanto que é justamente por essa razão que Nietzsche considera o fracasso dos historiadores no seu tempo na tentativa de bem traduzir outras épocas. Esses contemporâneos eram homens modernos. Como maneira de assegurar que o pathos que Bressani reivindica possibilita realizar a tradução de conceitos filosóficos numa linguagem cinematográfica, passo a tratar das traduções que Bressani realiza. No entanto, vale a pena antes de apontar para o fato de que nessa tradução a interpretação de Bressani tem como solo, em grande medida, um livro, Nietzsche e o Círculo Vicioso, de Pierre Klossowski. Os conceitos transpostos em tela têm, portanto, como se vê de antemão, um enquadramento histórico muito preciso, qual seja a produção francesa dos anos 60 e o rol de questões e problemas naquele momento colocados para os pensadores franceses. É possível que muito do pathos e da convergência objetiva, se de fato houve, tenha se dado a partir de um contexto que não é o brasileiro, fazendo com que essa recepção brasileira seja um pouco mitigada pelo aporte do pensamento e da cultura francesa proveniente de Klossowski. Como querem alguns, talvez não faça sentido falar em um Nietzsche ítalo-brasileiro graças à junção de Turim e Rio de Janeiro, mas talvez de um Nietzsche franco-brasileiro. Feito esse apontamento, parto então para essa, nas palavras de Bressani, difícil tarefa de traduzir em imagens o pensamento do filósofo. Lembrando, conforme já citei anteriormente, que para o diretor a tradução no cinema se faz como luz, movimento, angulação, montagem. Trago alguns exemplos dessa tradução de uma linguagem para outra, tendo isto abordando alguns conceitos nietzschianos, como esses conceitos teriam sido traduzidos no filme de Bressani, tendo por base dois textos, um deles de Rosa Maria Dias, que foi a roteirista do filme, e de um outro comentador nietzschiano, Miguel Ángel Barrenequer. Então, o que eu vou falar se baseia um tanto nas observações feitas por esses dois autores. Tradução em imagens do perspectivismo. No filme, toda a sequência da câmera, invertendo as perspectivas, o desabotoar da camisa do autor, girando através do seu corpo, desestruturando-o. Tradução em imagens do eterno retorno do mesmo. Essa tradução encontra na fala do anjo-demônio de Gaia Ciência, no caminho perene sugerido pelas paineiras, nos reios perfeitos que invocam a circularidade, a repetição, a maternidade, a beleza e a repetição erótica da existência, que levam à fusão, à interpretação dos sexos que semeiam e multiplicam o universo. Tudo isso vai ficar mais claro ou mais evidente quando virmos o filme. Tradução em imagens da crítica ao sujeito. Está presente no desmembramento de Nietzsche, projetado de vários pontos de vista por uma câmara circular que dilacera e esquarteja o seu corpo e faz irromper Dioniso. Mas ainda,
essa crítica ao sujeito ganha, nas palavras de Rosa Maria Dias, concretude no próprio Nietzsche, quando o diretor apresenta a loucura de Nietzsche como um elemento de sua filosofia, como consequência da dissolução do eu e a identificação com os ciclos do retorno, como a memória da história. Nesse momento faz ver que a filosofia de Nietzsche tinha duas saídas. Ou bem enlouquecia, ou criava algo equivalente à loucura. A loucura e esta é a tragédia nietzschiana. O delírio como perda da identidade, a loucura como esmaecimento da razão, não marcam o desmascaramento de Nietzsche, mas a sua realização suprema. Nessa direção, no filme, temos um Nietzsche oswaldiano entregue ao movimento circular e desmembrado pelos titãs, que dá a sua última gargalhada, dissolve-se, percorre a série de flutuações intensivas que o atravessam e o constituem como Nietzsche César, Nietzsche Príncipe Taurinum, Nietzsche Prado e então Nietzsche Dioniso e Cristo, para finalmente tornar-se Nietzsche. Nas fotos, e tudo isso nas fotos que ganham movimento, para trazê-lo de novo vivo. Uma crítica ao sujeito que teria se encarnado na dissolução do próprio eu de Nietzsche. Nesse ponto vemos bem as marcas da leitura de Klossowski. Tradução em imagens da crítica a uma verdade unívoca. Visões múltiplas de um mesmo objeto, inúmeras imagens justapostas, que se dá muito no trato epistemológico no filme, quando ocorre a justaposição de diversas películas, etc, etc, etc. Detenham-me aqui, nessa breve apresentação de algumas traduções. Muito haveria de explorar de cada uma delas, assim como o papel fundamental da iluminação e da música no trabalho de transposição de imagens de uma linguagem para outra. Muito haveria também para dizer de outros conceitos traduzidos no filme. A tradução realizada por Bressani teria se efetuado adequadamente? Se sim, o pathos requerido na recepção coincidiria com o do filósofo ou da sua época. Mas ainda, a exigência nuclear do receptor não ser um homem moderno também seria atendida. Percebe-se, contudo, que nesse tipo de recepção, a parcial, a filosofia nietzschiana se faz presente mesmo na ausência dos objetivos perseguidos pelo filósofo. E isso necessariamente, os objetivos da filosofia, do filósofo, evidentemente. Tanto que, talvez se possa dizer que Dias e Nietzsche em Turim é um filme nietzschiano sem abordar a filosofia de Nietzsche. Devidamente caracterizada a partir de Agnes Heller, o modo pelo qual ocorre a recepção da filosofia de Nietzsche no filme de Bressani, há tudo a dizer, isto é, falta saber, há tudo ainda a dizer, isto é, falta saber qual o impacto do conjunto da obra de Bressani que essa tradução do pensamento nietzschiano em Dias de Nietzsche em Turim teve, assim como falta avaliar o impacto desse filme no meio cinematográfico, mas também na cultura brasileira de um modo geral. Bem, em linhas gerais é isso. O ponto que eu queria ressaltar aqui com o meu texto é esse que aparece com a ideia de tradução. A tradução de uma linguagem, de um discurso, do filosófico para um outro, cinematográfico, da linguagem para imagens, né? E enfatizar os recursos todos utilizados que apareceram naquela definição do Júlio, né? Que é o trabalho com a câmera, que é o trabalho técnico mesmo, com as películas, com o movimento, a angulação. É isso que é a partir daí que o conceito filosófico ele vai ser traduzido para uma outra linguagem, né? Essa tradução se dá dessa maneira e, como procurei mostrar, enfim, isso exige uma certa sensibilidade, exige que quem faz essa tradução, no caso Bressani, precisa estar enfim, numa mesma sintonia com o autor para que o conceito seja, malgrado todo e qualquer tipo malgrado a não contextualização, ele possa estar no mesmo espírito do filósofo. Bom, grosso modo é isso, e
e eu acho que ao assistir o filme talvez fique um pouco mais claro, um pouco mais evidente como essas traduções se dão e como a construção de um filme não Nietzsche, enfim, que não traz o pensamento de Nietzsche, mas que é Nietzscheano ao mesmo tempo, se dão.